canal! Tudo bem com vocês? Minha primeira crise na vida foi uma crise de ausência e é a seguinte, convulsiva. Sabia que dá pra ter vários tipos de crise durante a sua vida? E hoje vamos falar sobre os tipos de crises epiléticas. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir pra você curtir, se inscrever, ativar o sininho, que é muito importante pra mim nesse comecinho aqui no YouTube. E se possível, deixar um comentário. Se não quiser deixar nada também, deixa uma hashtag tipos de crise. Dito isso, vamos para o vídeo. O bode vê, a cabra meio, o cachorro au au, o gato miau e o gato... Se você entrou aqui achando que epilepsia é convulsão, estás equivocado. A convulsão recorrente é um tipo de epilepsia, mas não é toda epilepsia, às vezes nem epilepsia é. A epilepsia tem diversos tipos de crise, até porque tudo que acontece no nosso cérebro não é simples. E não seria a epilepsia uma exceção. Por mais que seja uma doença que atinge 1% da população mundial, ela ainda assim tem sua particularidade. Minha primeira crise foi aos 13 anos, foi uma crise de ausência e eu só assimilei 20 anos depois. Já que a gente tá falando dela, crise de ausência. Talvez essa crise seja uma das mais difíceis de ter um diagnóstico, porque são crises rápidas, que a pessoa dá uma desligada e quando ela volta, aparentemente está tudo normal. Às vezes um pouquinho cansada, um pouquinho perdida, mas normal. A epilepsia é uma doença neurológica que causa desordem e alteração no funcionamento do sistema elétrico cerebral. No caso das crises de ausência, essa desordem ela se dá nos dois hemisférios do cérebro, então a gente diz que é uma crise generalizada. Ou seja, no cérebro inteiro. O ponto de partida desse tipo de crise, ele pega o córtex, que é a parte da consciência. Então vamos pensar mais ou menos assim no incêndio. Tem um ponto focal onde aquele incêndio começa, sei lá, a cortina. Começa ali e depois ele vai tomando a casa inteira. É mais ou menos isso que acontece na crise de Alzheimer. A segunda e celebridade das telinhas é a crise tônico-clônica ou generalizada ou convulsiva. Tem nome pra caramba. A maioria das pessoas que conhecem a epilepsia conhece muito associado a esse tipo de crise, que é a crise que eu tenho, que é onde a gente tem os espasmos, onde a gente tem contração muscular, onde a gente tem baba, onde a gente às vezes revira o olho. É uma crise impactante, talvez dentro de todas as crises é a que mais impacta visualmente. Além disso, as crises são um pouquinho mais demoradas do que a crise de ausência, e são crises mais agressivas. Mas se as duas são generalizadas, qual é a diferença entre a de ausência e a convulsiva? Além da reação no corpo, a intensidade das duas crises ela é diferente, você consegue ver isso no encefalograma, que é o exame que a gente consegue mapear a atividade cerebral de cada pessoa. A pessoa com epilepsia já tem uma alteração dentro desse exame. Crise convulsiva, essa alteração tem picos maiores, ela é mais forte. Pegando a metáfora maravilhosa de incêndio, é como se a ausência fosse um incêndio e a convulsiva fosse uma explosão. Pegou a visão? Terceira, crises focais. Tem diversos tipos de crise focal, mas aqui eu vou falar da crise do sono, que é uma que muitas pessoas têm. Crises focais ou parciais, como o nome diz, ela acontece num foco do cérebro, ou seja, diferente da generalizada, ela atua só num espacinho. Essas crises elas não têm força suficiente para tomar o cérebro inteiro, então dependendo da área onde ela atua, pode modificar sentidos como cheiro, visão, paladar, influenciar na parte do sono, da memória. Tem milhões, gente. Voltando agora para o sono, a hora de inanar, tirar um ronco. Dormir. Quando a gente vai dormir, o nosso cérebro ele passa por diversas fases. Por conta disso, o padrão de atividade cerebral ele altera também. No sono a gente tem uma janelinha maior de instabilidade elétrica, principalmente na fase do não REM, que são os sonos mais profundos. Porque durante o sono profundo, a atividade cerebral ela é diferente e sincronizada, que dá margem para as pessoas que têm essa irregularidade na função cerebral que tenham picos, que é o caso das pessoas com epilepsia. Eu tive um episódio recentemente, eu nunca tive esse tipo de crise, mas eu acordei no meu lado esquerdo meio roxo, muito dolorido. Até hoje eu não sei se eu tive uma crise epilética dormindo ou não. Foi impactante pra mim porque desde que eu entendi o que era epilepsia e fui diagnosticada com epilepsia, eu sei exatamente quando tenho as minhas crises, mesmo que eu esteja sozinha. E essa foi a única vez que eu não consegui entender se eu tive ou se eu não tive, e tem uma incógnita aí até hoje. A epilepsia não é uma matemática exata, você pode sim passar pela sua vida tendo diferentes tipos de crise. Por conta da formação do cérebro, medicamentos, tipos de rotina, isso tudo pode alterar o tipo de crise que você tem. E por isso também tem pessoas que têm tipos de crises diferentes no mesmo período. Eu sou uma pessoa que majoritariamente tem crise convulsiva.
mas eu posso ter tido um episódio de crise epilética durante o sono. Sacou? Beijo, beijo!